Bom dia, eu sou o Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje a gente vai falar de Era Uma Vez em Hollywood. Sem óculos porque a luz está refletindo. Antes disso, só dar um recado para vocês. De um tempo pra cá, já eu e o meu parceiro no Cinema Aqui, o Rodrigo Monteiro, a gente tá tentando montar uma espécie de curso. E não é necessariamente um daqueles cursos vire crítico de cinema e fique milionário em 3 dias. Na verdade é um pouco mais do tipo, escreva sobre cultura na internet e pague seus boletos, né? Que é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer. O nome é Pop Creator, ele inventou, realmente soa bem. As informações, o conteúdo, ele vai estar no primeiro comentário da página, então quem puder lá, dar uma linkada. Indo pro filme, a primeira coisa de tudo é falar que esse não, nem é o nono filme do Quentin Tarantino, né? Essa ideia dele de refazer a história já começa justamente por ele redesenhar a quantidade de filmes dele, né? Só pra contar, né? My Best Friend Wedding, 1987, que ninguém deve ter visto. Cães de Aluguel, de 92. Pulp Fiction, de 94. Jack Brown, de 97. Kill Bill, volume 1, de 2003. Volume 2, de 2004. A Prova de Morte, que é de 2007, que era pra ser um pedaço do Grindhouse, mas foi lançado como filme também. Bastardos Inglórios, de 2009. Django Livre, de 2012. Os Oito Odiados de 2015 e agora Era Uma Vez em Hollywood. Eu perdi completamente as contas, mas acho que deve ser, acho que se não me engano é o 10º, ou se você levar em conta ainda o segmento que ele fez naquele filme O Grande Hotel, seria 11º, 12º, enfim. Ninguém leva em conta isso aí também porque é ruim. Se fosse bom, todo mundo ia lembrar dele. O que é importante lembrar é que quando o Tarantino coloca ele assim, é o nono filme do Quentin Tarantino, é porque ele não tá muito preocupado que é verdade ou não, ele tá preocupado em fazer a verdade dele. É justamente isso que ele vem fazendo, ele vem criando um mundo dele, né? O Faroeste é a cara dele, a Segunda Guerra foi a cara dele, ele resolveu o problema do jeito que ele achava melhor, e agora Era Uma Vez em Hollywood, ele tem essa grande homenagem a Hollywood de 1968, vai reescrever a história ao bel prazer dele, né? Por isso, já entrando em uma quantidade possível de spoilers, Era Uma Vez em Hollywood é sobre o Charles Manson, assim como o Bastardos Inglórios é sobre o Hitler. É isso que a gente tem que ter em mente, para não ficar esperando uma reviravolta que acaba não acontecendo, né? E assim, talvez esse seja um dos probleminhas do filme. É um filme muito refém de um conhecimento prévio daquilo ali. Então, por exemplo, se você nem sabe quem é o Charles Manson, muito provavelmente você não vai aproveitar absolutamente nada do filme. E talvez até se você saiba ou você não tem esse vínculo com o cinema do período, também você perca um pouco dessa ideia. Ainda assim, o filme é incrível, né? Tecnicamente incrível, mas ele tem esse humor do Tarantino muito ligado ao que estava acontecendo naquela época, né, no cinema. Então vamos lá, o filme se passa em 1968, que seria aquele finalzinho dos anos 60, que é um momento de transição de Hollywood. Você vem daquele Star System, né, que é onde os grandes atores e os grandes estúdios, eles eram os grandes, né, da época, o dinheiro estava com eles, a fama estava com eles. Aos poucos isso vai mudando um pouco, é horroroso, né, mas enfim, aos poucos isso vai mudando. E não que os diretores vão tomando esse lugar, porque eles não tomam, mas eles passam a ter uma liberdade um pouco maior, influenciada por um movimento cinematográfico do mundo inteiro. Quando entra a ideia de que os anos 60 não acabaram, é porque justamente a influência daquele período, ela se refletiu em uma série de lugares, inclusive no cinema, mais precisamente em Hollywood. O que acontece também nessa época em Hollywood? Uma ideia de correr atrás da liberdade. É tudo muito baseado em liberdade, né? Os diretores têm uma liberdade, eles procuram uma liberdade. Você tá no meio de uma guerra, a guerra do Vietnã, e essa liberdade ela vem um pouco ligada ao movimento hippie. Isso, ainda que o filme do Quentin Tarantino às vezes soe um pouco moralista, mas eu não acho que ele seja moralista, eu acho que ele tente enxergar através da ótica dos personagens daquele período, naquele momento. Ele não está enxergando através dos personagens liberais ou dos personagens mais, como eu poderia dizer, mais moderninhos, né? Esses atores que vêm desse Star System. Então esse movimento hippie em Hollywood acaba gerando a ideia não, mas ele acaba criando essa figura do Charles Manson, que é um cara que queria ser um cantor e vai em Hollywood. Ele acaba significando essa ideia de que todos podem ir para Hollywood e ficar famoso, né? E ele não consegue, e ele
aos poucos vai criando essa seita, né, ficou muito famosa, e que culmina com uma série de assassinatos em Hollywood e Los Angeles, né, na região. Então, assim, ele é como se ele fosse a quebra, esse rasgo nessa liberdade, né, é uma cicatriz e eu acho que é esse movimento, esse momento de transição que é o que o Tarantino tá interessado, né. Do mesmo jeito que ele estava interessado nesse momento de transição no Oito Odiados, do mesmo jeito que ele estava interessado nesse momento no Bastardos Inglórios e no Django Livre, né, que são momentos de a humanidade está saindo de um lugar e indo para outro, e as pessoas têm que se adaptar a isso que está acontecendo. E a ideia do Tarantino, tanto nesse quanto nesses outros filmes citados, é que essa quebra, essa transição, ela não se dá de modo pacífico. Na cabeça dele, na cabeça maluca dele, ela se dá sempre num grande Mexican standoff sangrento. Deve ter uma expressão em português, mas não deve ser tão interessante quanto Mexican standoff. Aquele momento em que vários personagens apontam armas entre si e você percebe que vai dar uma bagunça ali, né? E gente vai morrer e você não sabe quem vai morrer. A primeira vez que ele faz isso, ele faz lá no Cães de Aluguel, e ele vem repetindo isso em vários filmes, mas historicamente falando, ele começou a fazer isso, entender isso, acho que no Bastardos Inglórios, né? De que você tem sempre esse momento de transição, é sempre uma bagunça, e isso é sempre precedido por esse grande duelo em que todo mundo pode morrer, né? E aqui isso é um pouco mais não dito, né? Até existe uma cena no final onde tem exatamente esse momento em que tem personagens se apontando, né? Mas o resto do tempo é muito mais, na verdade, os três personagens principais tentando se adaptar a esse mundo diferente, né? Esse mundo que eles não meio que ficaram pra trás. Então, essa é a dinâmica. Cara, é a história dessa estrela do cinema chamado Rick Dalton e do dublê dele chamado Cliff Booth. O Rick Dalton é o Leonardo DiCaprio, o Cliff Booth é o Brad Pitt. Então esses dois caras estão nessa Hollywood percebendo que eles estão ficando sem trabalho ou que eles estão pegando uns trabalhos muito piores. O Rick Dalton já foi uma grande estrela de Hollywood, hoje ele faz o vilão da semana em séries, né? E ao mesmo tempo, essa transição traz para Hollywood o Roman Polanski e a Sharon Tate. O Roman Polanski, o diretor do Bebê de Rosemary. E na verdade, ele representa essa nova Hollywood e ela representa um pouco disso também. Ela no filme é vivida pela Margot Robbie e eles são vizinhos do Rick Dalton, né? Eles são aqueles caras que o Rick Dalton olha e fala, pô, esse poderia ser um futuro que eu gostaria de ter na indústria e tal. O filme mostra esses três modos de enxergar Hollywood de 1968 e 69. Só de você saber que tem a Sharon Tate ali, tá nessa data, você imagina onde isso vai acabar chegando, né? Ela foi assassinada em 8 de agosto de 1969 por 3 seguidores do Charles Manson. Ela e mais 3 amigos dela. Roman Polanski estava filmando na Europa, não estava. E isso começou essa onda de assassinatos da família Manson, né? Só de estar isso, você já imagina onde vai chegar, né? Porque o filme, na verdade, o filme se passa em 3 dias. Dois dias de 68 e um dia, esse 9 de agosto de 69. De novo, mais spoiler, né? É óbvio que com o andamento do filme você percebe que Quentin Tarantino não queria tirar sarro dessa história, né? Ele não quer mostrar a Sharon Tate morrendo de um jeito pra você dar risada. Então, obviamente que ele vai mudar essa linha. O caminho que ele faz pra isso, pra chegar num outro lugar, que é o interessante. Ele faz um verdadeiro tratado sobre tudo que tá acontecendo em Hollywood naquele momento através dessa relação dos dois, né? E da presença da Margot Robbie como a Sharon Tate. O Tarantino tá muito preocupado em Era uma Vez em Hollywood em prestar essa homenagem incrível e tentar cicatrizar isso, né? Nem que seja apenas na ficção. Isso funciona, é o que eu falei. Talvez quem não esteja familiarizado com o assunto, isso não funcione tão bem, mas é um negócio que funciona muito bem, em termos de homenagem, em termos de imersão dentro desse mundo, né? Então isso não tem como tirar isso do Era uma Vez em Hollywood. E ele faz isso de um jeito extremamente sutil. Nesses 2 primeiros dias ele acompanha o Rick Dalton indo nessa nova filmagem, numa série em que ele quer um vilão, e é esse momento dele tentando entender qual vai ser o próximo passo dele, que pode ser um novo rumo da carreira, ou ele vai se manter ali. O Tarantino simplesmente acompanha esse dia, né? Enquanto isso, o Brad Pitt, né, o dublê dele, que agora se tornou quase tipo um melhor amigo, motorista, pau pra toda a obra, ele faz qualquer coisa, ele tá ali sempre presente, consertar uma antena, e aí ele vai lembrando de algumas coisas que aconteceram com ele, que foram que jogaram ele naquele momento. Ao mesmo tempo que é ele quem esbarra com o pessoal do Mason. Né? É um filme dinâmico que passa por esses 2 personagens e ainda acompanha um pouco da Sharon Tate. No caso da Sharon Tate, eu acho que a palavra não seria bem acompanhar, porque ela
praticamente não tem uma linha narrativa, né? Até porque, como eu falei, você imagina qual é o final e, assim, aqui é um spoiler, óbvio, quando não é aquele final, você é surpreendido e tal. Mas eu acho que ali, no caso dela, é mais um presente pra atriz, né? E pra essa pessoa que acabou ficando meio esquecida, né? Porque se fala pouco nela e muito no Charles Manson, quando, na verdade, ela foi a vítima, né? Nessa hora, assim, você percebe que a câmera é apaixonada pela Margot Robbie, ela tá incrível, ela brilha, ela tem poucas linhas de diálogo, mas ela tem muitos sentimentos, então você sente o que ela tá sentindo, você vê que ela representa essa liberdade, ela representa essa esperança, tem uma cena que é lindíssima, que ela vai no cinema ver um filme, ver o filme dela, e é até curioso que o filme é com a Sharon Tate de verdade, o Tarantino não substitui pela Margot Robbie, é uma clara homenagem, né, e você vai acompanhando simplesmente a Sharon Tate, porque é uma atriz que ninguém conseguiu acompanhar, né, porque ela não ficou tempo suficiente, né, os holofotes para as pessoas enxergarem ela. Então, esse exercício de homenagear, de tentar cicatrizar um pouco esse machucado, como eu falei, são poucos diálogos, mas cada momento que ela aparece é incrível, né, sensível, você vê que tem algo puro, é uma ideia de pureza muito grande nela, e talvez essa pureza seja algo que o Tarantino conversa até com os outros, né, você não enxerga a maldade em nenhum dos personagens, né, tanto o Rick Dalton quanto o Buffy, eles são, ainda que eles estejam dentro desse sistema, esse mecanismo de Hollywood, eles são pessoas puras, né? Elas estão tentando fazer o que elas querem. E assim, você tem o Tarantino trabalhando com dois caras que ele já tinha trabalhado recentemente. Então parece que eles estão muito à vontade entre eles. O Leonardo DiCaprio provavelmente faz um dos melhores trabalhos da carreira dele. E o Tarantino não só percebe isso, como parece que ele conta com isso, né? Essa grande parte que ele tá nesse estúdio, atuando nessa série, é o show do DiCaprio, mais ou menos, assim, né? Você vai observando ele, você observa ele se transformando no Rick Dalton, ao mesmo tempo que você vê ele exagerando no papel, ele percebendo que ele está exagerando, você entende a melancolia dele, você vê ele se transformando no ator bom que ele deve ter sido. O Rick Buffalo, eles são levemente fictícios, mas enfim. Você percebe que é um personagem que tinha uma carreira e que tinha uma qualidade, e isso foi mudando junto com o cinema. Então esse dia dele é um dia que acompanhar o Leonardo DiCaprio sendo um dos melhores atores da geração dele. O Brad Pitt, ele não exercita tanto isso, e ele nem tem o exagero do Aldo Rain dele no Bastardos Inglórios, né? Ele é um dublê com uma canastrice bem divertida e tem um senso de justiça meio esquisito nele. Você vê que ele tem uma ideia ali de que ele que a função dele ali, nesse caso, tá com o Rick Dalton, ele é tipo o amigo que todo mundo gostaria de ter, e isso funciona muito bem pra demonstrar essa ideia dele. Funciona melhor ainda quando os dois estão juntos, né? A dinâmica dos dois é incrível, e só por curiosidade, no caso, os dois eles não são personagens reais, né? Ainda que eles falem muito de personagens reais, os dois não são personagens reais. Por mais que o próprio Tarantino tenha falado que o Rick Dalton seja inspirado numa série de atores dessa época, que saíram do mainstream, né, do Star System ali, do topo, fizeram seriados e tal, e tiveram que se reinventar um pouco. E a relação desse grande ator com o dublê fala meio que abertamente, né, que é um pouco da relação do Burt Reynolds com o dublê dele chamado Hal Needham, que pouco depois virou diretor, dirigiu Agarre-me Se Puder com o Burt Reynolds. O Burt Reynolds, ele ia até fazer uma participação, era uma vez em Hollywood, e acabou falecendo antes. Enfim, não são personagens reais ao mesmo tempo que são personagens reais. Não é uma Hollywood real, ao mesmo tempo que é uma Hollywood real. É isso que o Tarantino tá buscando. Ele tá buscando essas referências, ele tá buscando essas homenagens óbvias para muitos, né? E para muitos vai ser só um pouco de imersão dentro daquele mundo. E eu acho que justamente esse é o ponto que destoa um pouco da qualidade. Essa sensação de que tem gente que vai ter que precisar do manual de instrução para ver o filme, né? É muito difícil, por exemplo, você achar que alguém que não tá familiarizado com Hollywood nos anos 60, no final dos anos 60, com essa ideia dessa transformação, com
o Charles Manson entenda perfeitamente a cena do rancho Spawn, não sei como é que fala, que é quando o personagem Brad Pitt chega nesse rancho e aí você tem uma tensão inteira ali, ao mesmo tempo que você vê esses hippies, você vê a história de Hollywood ali naquele rancho, que é um rancho que serviu de cenário para uma série de filmes grandes, e você vê ele indo para aquele quarto. Talvez se você não saiba a força o que é o Charles Manson, ou o que é aquele rancho, ou quem são aquelas pessoas que estão ali, aqueles hippies malucos, você não entenda de cara a tensão daquele momento. E não é aquele papo assim de quem entendeu, gostou. Não, é que simplesmente ele não é um filme que poderia ser feito com um manual de instrução. É um filme para ser feito uma experiência para quem tá ali dentro daquilo ali, né? Bastardos Inglórios tem um pouco disso. Talvez não houvesse um outro jeito de fazer isso. Isso que o Tarantino quer. Com a dinâmica, com a velocidade e com o ritmo que ele precisa sem contar com a capacidade histórica e conhecimento do espectador dele. Isso afasta o espectador, algum espectador afasta, mas assim, é um sacrifício que ele fez para uma obra maior. Principalmente porque ele monta essas peças nesse tabuleiro para esse final, que é um final catártico, ele é violento, ele é extremamente engraçado, poderia dizer assim, ele é uma farsa, ele tem um gostinho de farsesco, assim, que é delicioso, e há um deleite selvagem para tudo aquilo que foi crescendo durante o filme, e tudo aquilo que você sabe, e tudo aquilo que a história te diz, né? Tudo aquilo que a história te mostra como óbvio que vai acontecer, isso não acontece. O jeito que acontece beira uma inocência, é um negócio quase nonsense, talvez, assim, de como os acontecimentos se intercalam para chegar nessa quebra de expectativa que você até imagina que não vai acontecer, o que acontece na história real, mas você não imagina que vai acontecer daquele jeito, com toda essa maluquice, né? É óbvio que impossibilita que o público completo aprecie isso, mas talvez vai fazer muita gente procurar um pouco mais sobre o assunto, sobre o momento histórico, sobre quem são esses personagens reais, e talvez isso abra uma porta bem interessante também para a obra, como chamariz, né? Como uma obra que desperta o interesse do público para entender mais sobre aquilo que aconteceu, né? É um filme impecável do Tarantino, é uma grande vingança, né? Não nos modos do Bastardos Inglórios, mas acho uma vingança mais metalinguística, né? Porque é uma vingança mais do cinema, né? A possibilidade de você dar esse novo caminho, né? De você criar, justamente de criar esse Era Uma Vez, né? Então, o que vem depois disso é um grande conto de fadas, um pequeno grande conto de fadas, talvez violento e divertido, cável e imersivo. Como documento histórico ele é interessante, como diversão ele é interessante. Tarantino sendo Tarantino, e quem não gosta desse tipo de cinema referencial e deve achar ele um picareta, paciência, ele não vai deixar de fazer isso, mas quem gosta vai se divertir com um filme incrível. Enfim, não esquece então que primeiro comentário aqui vai ter o link do nosso curso, do Pop Creator, que o nome talvez não faça jus à qualidade do conteúdo, porque não é pop, a gente vai estar criando, né? Mas enfim, é uma proposta interessante, e eu acho que muita gente tem receio de embarcar nesse mundo de criação de material, né, de conteúdo na internet, por achar que é um meio sem futuro, quando na verdade ele tem um caminho bem específico, assim, que ele não é nada de muito complexo, né? Às vezes só as pessoas não conseguem enxergar. Então, o link vai estar aqui, eu não sei quantas aulas vão ser, mas vão ser várias aulas, depois as aulas vão ficar online, vão ter umas aulas minhas falando sobre a parte de criação, da parte jornalística mesmo, né, da criação de crítica, de análise, e vai ter uma parte mais técnica com o Rodrigo, como poderia dizer, essa parte de posicionamento, busca o assunto mais interessante, como você cria pauta, enfim, toda essa parte não menos artística, né, da manufatura do conteúdo, né? E lógico, assina nosso canal aqui em algum lugar que eu nunca sei qual que é. Eu continuo sem ter uma musiquinha bacana. Comenta qual é o seu filme preferido do Tarantino, por que você não gostou de Era Uma Vez no Hollywood. Então, clica no canal, clica no like, no joinha, dá um joinha. Acho que tem alguma coisa aí pra seguir, comenta, compartilha, cria polêmica, xinga a gente, fala mal do Tarantino, enfim. E até semana que vem com algum outro filme que eu ainda não sei qual é.